falar agora com o jovem. Pedro Alcântara, ele é dirigente estadual do PT em Pernambuco, é doutor em Ciências Sociais pela Federal do Rio Grande do Norte e professor de pós-graduação em Ciência Política na Católica de Pernambuco. Pedro, muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Mauro. Prazer estar com você aqui. Sou um telespectador do seu programa, junto com os outros companheiros e companheiras aí da TV Fórum. Para mim é uma alegria muito grande estar com vocês, falando aqui de Recife, com o público da TV Fórum. A gente se conhece pelo WhatsApp, primeira vez aqui, né, pela telinha. Obrigado por ter aceitado o convite aí, muito bom estar contigo aqui. Eu te chamei, Pedro, por conta de um artigo teu na Fórum que me pareceu muito instigante. Esse aqui foi publicado agora, até vou achar aqui, vou botar no link para quem quiser ler. A hora decisiva de Lula. Estamos diante de não apenas de um momento ruim do governo, mas de uma crise histórica do modelo político do lulismo, cuja resolução só pode ocorrer com a incorporação do enfrentamento ao modelo econômico da elite liberal e com o transbordamento da política para a vida das massas populares. Fala desse artigo para nós, achei realmente muito instigante, Pedro. Certo, Mauro. Olha, inclusive, esse artigo foi provocado por um artigo seu também, bastante instigante, que você fala sobre a conjuntura nacional, apresenta como é que estão divididas todas as frações de classe, como é que elas estão disputando. A ideia central que eu quero discutir aí, Mauro, e que eu acho que é preciso que especialmente o PT discuta, né, é sobre os limites do modelo que a gente chama lulista, no sentido do modelo, a estratégia política do lulismo, que está muito centrada nas negociações dentro das instituições e em negociação, em aceitação do projeto ou do programa econômico liberal, discutindo, a partir desse programa, algumas margens de ganho para a classe popular. Esses dois movimentos, o de aceitar quase integralmente a economia, né, o programa econômico da burguesia, e tentar alguns ganhos marginais para a classe popular, e, do ponto de vista da política, se encarcerar dentro das instituições que estão em crise, né, de representação, estão em crise em relação à vontade popular, etc. Esses dois movimentos, na economia e na política, aprisionam uma grande liderança popular, que raramente surge na história de países, que é Lula, e, no meu ponto de vista, inclusive, desperdiçam um potencial enorme de mobilização de massas que essa liderança tem, para que a gente consiga mover a correlação de forças. Para a gente mover a correlação de forças, a gente precisa se tornar menos refém desse programa econômico liberal e ter o que entregar do ponto de vista material para as massas e ter o que entregar também do ponto de vista de sonho, de horizonte político para as massas populares, o que vai demandar da gente não atuar somente visando negociações no parlamento, negociações com as classes políticas e institucionais. Porque o que é que eu acho, Mauro? O que está em crise, na verdade, no mundo inteiro, são as instituições liberais, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista político, né? Quando a gente fala defender a democracia, às vezes a esquerda cai no erro de defender a democracia só do ponto de vista liberal, como procedimento, como instituições, etc. Mas defender a democracia passa por defender essas duas coisas que eu estou falando. A democracia enquanto um sistema que consegue responder materialmente às demandas populares e a democracia como um sistema que resguarda a vontade popular. Por exemplo, você falou muito aqui, tem falado no programa sobre o Banco Central. O Banco Central independente é a negação da democracia enquanto soberania popular. Porque você entrega para alguns elementos não eleitos a decisão sobre algo que vai impactar diretamente a vida das maiorias populares, que é a política monetária, que é uma engrenagem fundamental da macroeconomia. Se você tira isso do controle do poder eleito, você ataca fortemente a democracia e a soberania popular. Quem tem que decidir sobre política monetária é a vontade popular expressa em quem ele elegeu, que no caso do Brasil, o máximo representante, pelo menos na relação com a massa, é a presidência da República. E a forma como o modelo lulista é organizado
dessa permanente negociação, desse permanente recuo, não dá conta também de outra crise que a gente tem que resolver, que é a crise, a perda de poder da presidência da República frente ao parlamento. Então, uma pessoa como Lula tem condições de virar o jogo, ou pelo menos de amenizar esse jogo de recuos, tanto do ponto de vista da perda de força da presidência, do ponto de vista da aceitação do modelo econômico e do ponto de vista de uma estratégia política que traga as massas populares para a política. Porque se a gente botou o pobre no orçamento, a gente precisa botar o cidadão comum na política, definitivamente no Brasil. Então, por que eu chamo a hora decisiva, para encerrar esse meu relatório inicial? Por que eu chamo de hora decisiva? Porque as condições do momento atual não são mais iguais àquelas condições que Lula governou no seu período áureo, no seu auge. Crescimento econômico, que dava para distribuir para todo mundo. Como a gente diz aqui no sertão de Pernambuco, farinha pouca, meu pirão primeiro. Esse é o lema da elite. Não? Quando você tem pouca margem para distribuir, a elite não aceita perder 1 milímetro. Então, nessas condições, aquele modelo lulista de negociação, de recuar, de fazer acenos ao parlamento, não funciona mais. E aí eu deixo aqui a pergunta. É possível um Lula, para além daquele modelo de negociação do lulismo, um presidente Lula que convoque as massas, que faça transbordar a política para além das instituições e que enfrente o modelo econômico, como ele ensaiou na entrevista que você mostrou na Rádio do Ceará, aqui, por exemplo? Uhum. Essa é uma questão do momento. Na minha avaliação, só é possível a gente mexer na correlação de forças se ele aceitar, o PT, e, enfim, a esquerda, aceitar fazer minimamente esse giro. Não, e tá aí, né? Estava comentando agora com o Ivan, as mulheres mostraram que é possível mudar essa correlação de forças, né? Porque, em tese, estava dado que esse PL do estupro ia ser aprovado, eles tinham maioria ali. Tinham maioria. Se você não se contar voto a voto, eles estavam com maioria para o PL do estupro ou do estuprador. Foi a mobilização das mulheres que derrotou-os, né? Exatamente. A mobilização das mulheres nos lembra que nós temos, sim, força e nós podemos pautar o debate. Por exemplo, essa entrevista que Lula deu, acho que é Rádio Verdinha, eu acho, do Ceará. Rádio Verdinha, foi. Toca em questões que têm extremo apelo na classe popular. Os juros, como é que os bancos esfolam as classes trabalhadoras a partir da cobrança de juros. Você veja, nós temos uma população, Mauro, que vive numa dificuldade imensa. 60% da população brasileira vive com até um salário mínimo. 90% vive com até 3, significa um pouco mais de 4 mil, né? E vive em cidades insalubres, em condições de transporte, de saúde ruins, então, e explorada pelos bancos, endividada. Então, para essa população, não adianta a gente falar em defesa de instituições, em ter calma, porque o nosso programa econômico vai dar certo lá na frente. A gente tem que ter um programa que entregue materialmente e que dê um sonho, um horizonte para essas classes populares perceberem que do lado de cá tem como elas mudarem de vida. E esse discurso de Lula, por exemplo, contra os juros da Selic, ela pode se espalhar contra, por exemplo, a exploração que os bancos fazem contra a classe popular. Quer dizer, nós temos caminhos de conversar com a massa popular. Está faltando a gente, e aí eu tenho batido nessa tecla, não é só a questão do governo Lula 3, nem é só uma questão da conjuntura atual. Eu tenho batido na tecla lá no artigo. É mudar o modelo estrutural de estratégia política do lulismo que começou lá em 2003. Acordo com a burguesia para um programa econômico que deixe margem para a classe popular e tudo nas instituições e nada de mobilização popular. Se a gente não fizer um giro nessa estratégia, a gente corre o risco de ficar de recuo em recuo, a gente ir para uma derrota que custaria muito caro às massas populares e à esquerda brasileira, porque seria uma derrota histórica realmente. Então, eu tenho me preocupado bastante com isso, tenho tentado fazer esse debate dentro do PT também, porque o próprio PT precisa, para sua sobrevivência, continuar como uma referência da luta social. E quando o partido fica na defensiva, só disputando institucionalidade, fazendo um discurso recuado na economia, na política, você tem uma nova geração e muitos atores sociais que estão ávidos por um projeto que dispute a sociedade contra o fascismo. Porque, Mauro,
se fala muito de uma frente contra o fascismo, mas se esquece de dizer que uma das causas de surgimento dessa onda fascista é o esgotamento do modelo de austeridade econômica. O modelo econômico neoliberal ele tem tudo a ver com o crescimento do fascismo. Tudo a ver. Pode não ser o único explicador, mas tem tudo a ver. Então, o que é melhor para a gente? Se aliar com o modelo de austeridade, defender e proteger as instituições e se aliar com o centrão, ou é melhor para a gente, no mínimo, flexibilizar, atuar para enfraquecer esse modelo austero de economia, entregando coisas materiais importantes às classes populares e mobilizar a sociedade, que quer a defesa da democracia, que quer a defesa dos direitos, como as mulheres fizeram, e como redução de danos, atuar, obviamente, no Congresso, na política cotidiana que tem que fazer, do poder, do jogo das instituições, como redução de danos, não como nosso palco quase que único, e deixar a nossa base social dispersa, desalentada e sob fogo cruzado. E para só encerrar essa coisa que eu falei, o pior ainda é que quando a gente fala em déficit zero, quando a gente fala em novo arcabouço, quando a gente fala disso, a gente alimenta a roda do círculo vicioso do discurso e da narrativa da elite burguesa, liberal, do próprio fascismo, que aí vai cobrar a gente. Opa, mas e o déficit? Opa, mas você disse isso, então não pode recuar dos juros. Então, a gente entra na própria narrativa deles, a gente tem que enfrentar essa narrativa. Se o governo, do presidente Lula, os partidos de esquerda, sob a liderança do PT e de outros partidos, dos movimentos, não conseguirem fazer uma ofensiva de discurso e de programa, a gente vai caminhar de recuo em recuo para a derrota, e por isso que eu chamo de hora decisiva. Está na hora de mudar esse modelo do lulismo com Lula. Vamos ver que é uma liderança importantíssima, fala direto com as massas, é um grande ativo da Força Popular Brasileira. Então, essa provocação que eu tenho tentado... Não, maravilhoso, muito, muito interessante. Você traz um tema crucial, inclusive, que uma boa parte da esquerda prefere olhar para o lado, em vez de olhar de frente, que é esta questão. A política de austeridade seguida pela atual equipe econômica, Haddad e Simone Tebet, vamos falar as coisas tal como são, né? A política econômica atual é uma política econômica de austeridade, né? Uma política de déficit zero é em si mesma uma política de austeridade, porque ela implica cortes no orçamento do povo, no que vai para o povo. Nós estamos aí. O tema hoje do governo é cortar a previdência, cortar saúde, cortar a educação. A política de austeridade, está aqui o livro da Clara Matei, uma referência global hoje de economistas de esquerda, né? A Ordem do Capital. Olha que interessante esse subtítulo dela. O livro todo mundo tem que ler, vale a pena ler. Como economistas inventaram a austeridade e abriram caminho para o fascismo. Sabe o que ela está dizendo para nós? Se for mantida a política de austeridade no governo Lula, ela vai abrir espaço para a volta do fascismo. 2 mais 2, não tem conversa. Né? Como você falou, é o fracasso da política liberal e desta política de austeridade diante das massas que abre espaço para o fascismo. Porque o que acontece? Na medida em que a esquerda, a centro-esquerda, o PT, o governo do Lula, traz para si o programa da austeridade, fica fácil, né? A gente presta um serviço aos fascistas, né? Eles fazem um discurso anti-austeridade, antissistema, e ficamos nós como os defensores do sistema, e é assim que eles têm vencido as eleições ao redor do planeta, né, Pedro? Então é 2 mais 2, em 2026 a gente devolve o poder para eles, se for nessa batida. Perfeito, Mauro, perfeito. E o que eu estou dizendo, o que está em crise, na verdade, é o modelo liberal, o modelo econômico e o modelo político. A gente fala crise da democracia liberal, esses modelos estão em crise. A população é perceptível, as pesquisas também indicam, as classes populares elas estão insatisfeitas com esse modelo econômico de longa data, né, desde do golpe, tanto também quanto os espaços de representação política, etc. E a gente não tem conseguido apresentar um horizonte, porque política também é sonho, também é horizonte, também é aquilo que você consegue mobilizar de esperança nas pessoas. Sim. Então, ficar na defensiva, protegendo o modelo liberal em todo o seu arcabouço, né, não dá a gente a possibilidade de dizer a essa população, nós também podemos resolver essa crise
E aí, o que é que a extrema-direita faz? Aproveita esse jogo, essa dança entre a gente e os liberais e diz, olha, nós é que somos contra esse sistema desses aí que estão todos juntos. Nós é que podemos, nós é que fazemos. Então, está na hora da gente dar esse giro, Mauro, e diferente de lá atrás, quando o Lula tinha uma economia bombando, etc., que podia ter escapes para isso, isso é que eu chamo bastante atenção. Dessa vez, é haha, como a gente diz. Ou vai ou não vai. Claro, você pode ir construindo caminhos graduais. Por exemplo, o governo Petro, eu estive na Colômbia recentemente, no final de abril. Você esteve lá? Foi, estive lá. Gostei. Que impressões você traz de lá? Olha, Mauro, é um país muito complexo, né? A Colômbia, muito complexo, mas a impressão que eu tenho é que o governo Petro tem uma margem de mobilização bastante considerável da população, porque ele fez exatamente o que eu ia dizer aqui, que é, alguns espaços do governo, ele riscou o chão e disse, aqui a política é nossa. Inclusive, tem uma série de políticas sobre saúde, sobre a questão das pensões lá, que ele não deixa a direita avançar nesse sentido. Embora outras partes do governo ele faça algum tipo de conciliação. E ele tem apelado bastante para a mobilização. Ele faz pronunciamentos, ele chama as pessoas, ele fala sobre o que sobre as disputas que acontecem. E a gente tem aqui, Mauro, um presidente, uma figura histórica grandíssima que é Lula, uma figura super importante, que tem condições de falar diretamente com a massa e que tem na mão a presidência da República, que dá a ele, por exemplo, cadeia de rádio e TV e outras coisas. A população brasileira precisa saber o que é que está em jogo. A gente precisa trazer as massas populares para a política. E isso lá na Colômbia, o Petro tem tentado fazer com toda a complexidade que existe lá, tem voltado o conflito, né, armado, voltado tudo aquilo. Inclusive, fui para uma brigada sobre a paz na Colômbia, para discutir como é que está a questão dos conflitos lá armados. E pude perceber isso, pude perceber uma sociedade mais mobilizada do que a nossa, mais politizada nesse sentido. Eu clamo todo dia, a gente viu o que foram essas duas entrevistas do presidente Lula na Rádio Verdinha e na CBN essa semana. O presidente Lula convoque, é prerrogativa, a presidência da República tem o direito garantido legalmente de convocar cadeias de rádio e TV. Convoca uma cadeia de rádio e TV por semana. Não vou fazer aquela conversa com o presidente lá, xoxa, chapa branca, não, porque aqui não resolve. Mas para ser o Lula dessas entrevistas, né, para ser um Lula agressivo, para ser um Lula assertivo, nessa dinâmica que o Petro tem estabelecido na Colômbia. Tem alguma garantia que o Petro vai ganhar na Colômbia, que nós vamos vencer? Não, mas aqui também não, né? Mas exatamente, Mauro, e você veja, tem o risco da gente perder. Agora, perder com as massas populares politizadas, de sabendo o que está acontecendo, você tem um ganho político para as disputas seguintes. E, na minha opinião, a gente não perde se fizer isso, né? O que a gente perde é deixar que a população brasileira esteja fora do debate do ponto de vista do que a gente quer apresentar como debate, e aí fica. Por quê? Já estão em três grandes campos na política nacional, digamos assim, hoje, como eu vejo. Bolsonarismo, o campo lulista, para simplificar, e o campo liberal. O campo liberal tem a mídia de massa, que é um instrumento poderoso de ideologização do debate, tudo mais que a gente já sabe, especialmente para a defesa do modelo econômico. O campo bolsonarista tem a mobilização de rua e as redes sociais que eles disseminam tudo aquilo. E nós, o campo lulista, temos um grande instrumento, nós temos o governo e a presidência. Só que nós não falamos para as massas, nós não temos esse esquema de espalhar narrativas que eles têm e tal, e nós não temos sequer ainda, na verdade, um discurso de um projeto para o país que a gente quer convencer e mobilizar as massas a partir desse projeto. Então, os outros dois campos mobilizam ideias e pessoas, e nós, com o governo na mão, tentamos dizer ao restante da população, calma, vai dar certo, a gente está aqui, mas isso não mobiliza a população. Nós temos que, de uma vez por todas, enfrentar esse modelo que está em crise. E não é, Mauro. Nós aplicamos aqui um modelo econômico que, para a própria elite europeia, liberal, dos diretores do FMI, é muito extremado.
porque alguns economistas do FMI e de outros que a gente acompanha lendo já falam, ó, é possível ter mais um pouco de déficit, é preciso que o Estado intervenha um pouco mais no investimento. Sim. E aqui na colônia, digamos assim, né, que eles querem, que a nossa elite se vê assim também, o que tem que ser um arroxo completo. E se o nosso governo não reage a isso, a gente vai ter uma dificuldade muito grande. E aí eu parabenizo você, Mauro, e a TV Fora, que eu tenho acompanhado, pelo debate franco, pelo debate fazendo a crítica quando ela tem que ser feita. Eu acho que o campo progressista precisa ter mais também essa veia crítica para que a gente defenda o projeto tentando fazê-lo avançar e criticando o que tem que ser criticado. Porque a gente tem um povo que está sofrendo muito, um povo que está com uma vida ruim, que ganha pouco, os que ganham, né? Que vivem em cidades insalubres, e a esquerda tem que renovar seu discurso, sua postura, tem que voltar a trazer a luta de classe para o centro do debate político do Brasil. E eu acho que, enfim, nós que estamos aí, nós que eu falo agora, quadros mais jovens na política, no PT e outros partidos, se a gente não fizer esse tipo de provocação, não tem sentido a gente estar onde a gente está. Então, eu acho que é importantíssimo a gente vencer essa encruzilhada histórica que a gente está.